Ele não precisa provar nada a ninguém. O seu design já fala por si e a sua presença é incontestável. Hoje nós vamos falar aqui sobre o lado oculto do Golf GTI. Hoje eu vou contar a história desse Golf GTI, que além de cliente nosso, é de um grande amigo. Ele traz esse carro aqui, desde que ele pegou esse carro praticamente zero, isso foi lá por meados de 2020. O carro é um Golf GTI 2017. Tá bem novinho até hoje, ele roda muito pouco, ele tem outros carros. Ele conserva muito bem esse carro, um carro muito bem cuidado. E eu quero contar um pouquinho de como foi a trajetória desse carro junto com a Invictus, porque ele traz, desde que a Invictus abriu, esse carro para a gente poder mexer, tanto fazer manutenção quanto revisões e as preparações. Hoje a gente está aqui para falar especificamente das preparações e como que tudo isso começou. Depois que ele pegou esse carro, ele quis, lógico, como todo mundo, um pouquinho mais de potência e a gente fez apenas a instalação do downpipe e do filtering box com reprogramação exclusiva para Podium, um dos mais fortes que a gente fez por muito tempo. Ele deu 312 cavalos nas rodas e quase 50 kg de torque. Então era um carro que era bem forte na época. O cliente ficou satisfeito por muito tempo com essa potência. Realmente é uma potência muito boa, dá mais ou menos aí uns 340, 350 cavalos no motor. Para um GTI em 2020 era uma potência bem legal já. E o cliente não estava satisfeito, ele queria mais. E ele queria também melhorar o conjunto geral do carro. Ele queria superdimensionar esse carro para quando ele recebesse mais potência, esse carro tivesse todo esse suporte para ele. Então a gente não mexeu apenas no motor, a gente mexeu em outros quesitos aqui também da carroceria. E eu vou começar de fora para dentro e vou começar aqui, da parte das rodas e suspensão. Bom, vamos começar aqui falando do conjunto de roda, pneu, da parte externa aqui, para vocês entenderem as modificações que superdimensionam esse carro para receber essa potência extra que tem aqui. A gente está falando aqui de uma roda Enkei RS05RR. É uma roda que tem aproximadamente 2 conjuntos no Brasil. A gente trouxe uma, tá? E esse cliente, ela era preta, ele pintou no pessoal da Will Fix com a tinta do Hiper Prata, que eles fazem lá, que é muito famoso também. Essa roda aqui pesa aproximadamente 8 quilos. É uma roda que tira muito peso. Esse carro já veio com as Austins de 18 polegadas. Então, a diferença de peso para a roda original aqui é aproximadamente 4 quilos. Então, é um aro 18 bem leve. Quem conhece a Enkei sabe da resistência que tem uma roda dessa e do alívio de peso que traz e a dinâmica do carro, como melhora com a roda mais leve. Isso é um assunto para outro vídeo, é uma coisa que faz muita diferença no carro. Tanto dinamicamente, um carro com uma roda mais leve fica muito melhor de curva, fica muito melhor de maneira geral. E para as acelerações e frenagens, nem se fala, quando a gente reduz o peso rotativo aqui, isso ajuda muito no carro. Aqui eles estão calçados com o Pilot Sport 5, que é considerado aí pra gente um dos melhores pneus que combina aí o uso misto de rua, aceleração, chuva. É um pneu que tem um tread wear de 300. O que é o tread wear de um pneu? É a unidade de medida que eles usam para informar o quanto esse pneu se desgasta. Então, um pneu que tem um tread wear de 150, por exemplo, gasta o dobro a mais do que um pneu de 300. Mas o que isso retrata pra gente? Um pneu de tread wear de 300 é um pneu que tem um tread wear muito bom, com muito grip. Então, é um excelente pneu. Esse aqui, especificamente, na medida 235/40, aro 18, né? Casados aqui com a Enkei. Não é só isso, né? A gente consegue observar aqui os freios do Audi S3, são plug and play para essa plataforma. Tira lá do Audi S3, é só colocar aqui. A gente tem que trabalhar com os discos maiores. Aqui são discos de 340 milímetros contra os de 312 milímetros, que são os originais do Golf GTI. A pinça, ela é um pouco maior, ela mantém um pistão só que ela é maior e deslocada mais para fora, lógico, por conta do disco ser maior também. E como a alavanca mais para fora, o carro vai frear muito mais, com toda certeza. Indo aqui mais para dentro, esse carro nós instalamos aqui o amortecedor e mola, né? O kit Bilstein B14 com ajuste de altura. O ajuste de altura desse carro foi todo feito
pelo pessoal da Suspen Técnica. Nós levamos lá, pesamos o carro, distribuímos o peso, fizemos o alinhamento, o balanceamento, tudo lá, e distribuímos o peso do carro para que ele fique 100% balanceado. Então, para quem não sabe, a rosca numa suspensão, ela não serve só para ajustar a altura, mas para balancear o peso entre os eixos. Então, se você tem rosca só para ajustar a altura do carro, você não está fazendo certo. O certo é pesar o carro e ajustar ali para que a distribuição de peso fique melhor. Então, esse é um carro muito, muito balanceado, se tratando aqui da parte de suspensão. Bom, então nós já falamos aí da parte de suspensão. Vamos falar aqui o que a gente tem debaixo do capô. Aqui não é diferente da parte da suspensão. Nós superdimensionamos tudo para a potência que esse carro tem. Então tudo que tem aqui sobra muito, dava para tirar muito mais potência, mas ainda assim é um setup conservador. Eu vou começar falando da turbina, é uma Garrett 2260S. No momento de lançamento da Garrett, a gente já trouxe essa turbina para o cliente. Ele queria um negócio diferenciado, ele queria um negócio específico no carro dele. Então, nada melhor do que uma turbina com carcaça própria de uma marca tão famosa quanto a Garrett. Então, aqui falando da parte de pressurização, do caminho que o ar percorre na admissão. Então, ele passa aqui pelo intake R600, é um intake muito legal, Racing Line, com o mangote da USP Motorsport, é um mangote muito bom, com inlet, e o muffler nessa turbina já vem nela, né? Então já é dimensionado para isso. A parte de pressurização desse carro, então o ar entra pelo intake, passa pelo inlet, é pressurizado pela turbina, vem para a pressurização do carro, que vem com ar até a TBI. Esse ar chega aqui no coletor e é admitido. Aqui não tem nenhum tipo de alteração, o carro é 100% original. Só aqui nesse caminho, obviamente, a gente tem um intercooler para poder controlar melhor a temperatura. Nesse caso, nós usamos da Metal Horse, por nível de pressão que a gente usa tudo aqui. Já é mais do que o suficiente. Esse carro é um carro que trabalha com a temperatura de admissão na casa dos 40 graus. Então, para quem sabe que é uma temperatura muito bem controlada. E agora, falando aqui da parte do coletor de admissão, a gente consegue observar, esse carro tem os injetores de injeção direta originais, ficam abaixo aqui do coletor, obviamente. Aqui, flauta original com os injetores 980. Então, essa é uma parte também que é superdimensionada para esse carro, que para a potência que ele tem, a gente conseguiria usar os injetores originais. Inclusive, tem um vídeo no nosso Instagram que eu postei sobre um GTI que tem 430 cavalos de roda com a JB 600, e a parte de injetores dele está 100% original. Então é uma coisa que a gente conseguiria reaproveitar, mas está superdimensionado aqui nesse GTI. Falando sobre alimentação ainda, a gente faz um trabalho na linha, tá? Para também suportar essa nova potência. E dentro do tanque tem uma Ual 340, que é mais do que o suficiente para suportar essa potência na gasolina pódio nesse carro, tá? Continuando aqui no cabeçote, o cabeçote do GTI muito conhecido, né? Tem aqui o lugar onde iria a válvula PCV. A gente tem um Oil Cat Can da própria Racing Line, que é da Volkswagen, a divisão esportiva deles. Então isso aqui evita com que o óleo vá para dentro da parte de admissão, carbonize válvula e tudo mais. O GTI tem aquele probleminha clássico que a 200 por hora ou mais, freando forte, ele solta uma fumacinha no escapamento por conta da PCV original. Então é uma coisa que a gente evita também com a instalação desse tipo de item. Aqui no cabeçote do GTI, é um cabeçote muito bom, a gente sempre fala aqui, é a cereja do bolo do EA888, tá aqui. Então, duplo comando de válvulas, variador de abertura das válvulas do escapamento aqui de lift e de tempo, e na admissão também tem no tempo da abertura. Cabeçote muito legal, bobina individual por cilindro. Aqui ligado no comando a gente tem a bomba de alta também, que nesse caso não teve nenhum tipo de alteração. E aqui as bobinas APR com as velas do Audi RS3, RS7, né? Famosa a vela que a gente usa aí para praticamente todas as preparações. E aqui, continuando pelo fluxo do cabeçote, sai pelo escapamento aqui, liga na turbina, na Garrett. E o escapamento desse carro tem um downpipe de 3 polegadas, fabricado pelo Valentino Performance. Esse é o downpipe que está aqui desde o estágio 2.
Esse carro só tinha redução para 2,5 polegadas no escapamento, a gente removeu essa redução e fez o escapamento full em 3 polegadas. O cliente optou por ter um escapamento valvulado, então o pessoal lá do Valentino fez, mas não é aquela válvula apontada para baixo, tradicional, que todo mundo coloca nos carros, é uma válvula que está no escapamento. Então o Y, para um lado, ele sai com barulho direto e para o outro lado, ele sai com barulho atenuado. Então, com a válvula fechada, tem bastante conforto. Além desses itens que eu já mencionei aqui, tem algumas outras questões estéticas e que são legais também aqui nesse carro de mencionar. A tampinha de abastecimento do óleo da Racing Line, o copinho do alojamento do filtro de óleo da Racing Line, e aqui tem um desvio da parte do arrefecimento, que no GTI originalmente a mangueirinha passa por cima, e nesse carro a gente instalou uma que passa por baixo para não ficar passando por cima aqui. Facilita na manutenção e esteticamente também é muito mais legal. Bom, como esse carro aqui é de um amigo nosso, eu já andei nesse carro antes, obviamente. Esse carro já tem um tempinho que ele já tá com esses 400 de roda aí, rodando bem saudável, sempre acelerando. Carro gostoso de andar, muito gostoso. Quais são as primeiras sensações aqui num carro de 400 cavalos de roda, né? A turbina, por ela ser uma carcaça específica da Garrett, ela tem a pegada muito parecida com a original, ela perde muito pouco em torque, em baixa, que é o que faz falta realmente aí, se comparado com uma ES20. Mas a característica dessa turbina tende a ser bem original, então é muito bacana. Para quem não sabe, as medidas são bem parecidas com as medidas da ES38, mas com a carcaça original Garrett ele consegue empurrar um pouquinho mais de alta do que a ES38, então por isso a gente consegue chegar nesses 400 de roda contra uns 340 de uma ES38. Andando na rua, a gente consegue observar que o carro dinamicamente é muito bom, com as rodas mais leves, com a Bilstein B14, o amortecedor desse carro é muito bom, ele combina muito a esportividade com o conforto. A Bilstein B14 deixa a suspensão macia, não fica dura e não fica mole, é uma suspensão muito macia, então ela copia bem o asfalto, traz muita segurança para andar no carro, muita confiabilidade para você poder acelerar e tudo mais, tanto nas acelerações quanto nas frenagens. Esse carro freia muito forte, com os discos e pastilhas e tudo upgrade aqui na parte dos freios, então isso é bem legal, que a combinação desse conjunto transforma um ou em mais, assim, ó, passando um desnível, o carro é totalmente confortável, totalmente usual, é muito bom realmente de andar o carro, tá? Sensações aqui no volante de um carro original principalmente, só que quando acelera, coloca aqui no Sport, importante, abre o escape. Esse carro é sensacional. Nossa. Dá frear. É muito legal esse carro, é impressionante. Consegue fazer uma curva um pouco mais forte para o pessoal ver? Aí você fala da curva. Ó, nós vamos fazer um retorninho aqui. Carro plantado. Pilot Sport 5. Aqui no Track Day. É sensacional.
sensacional esse carro. Então, dinamicamente, o carro é muito bom, com todas essas combinações que a gente tem aqui. Mas ele é muito esportivo também, muito rápido. Esse carro aqui tem a nossa reprogramação de motor e câmbio, né? Então, por isso que vocês conseguem observar que as trocas, as reduções, a dinâmica do carro, a resposta, é tudo muito rápido. É muito rápido nesse carro. Então, dinamicamente, o carro transforma... É engraçado, né? Faz muita curva, muita curva. Quem nunca andou no GTI, colocou ele para fazer curva, sabe, quem nunca andou, né, e testou, não sabe o quanto ele é bom, mas quem andou já sabe que ele é muito bom. Aí a gente combina essa série de modificações, essa série de botões que a gente tem aqui, o carro fica muito legal de andar. Fica bem legal mesmo. A experiência aqui é demais desse carro, cara. Sério. O Brunão tá aí que não consegue nem se segurar. Então é isso. Esse é um carro que tem uma história muito bacana com a Invictus. O dono dele é um grande amigo nosso. Esse carro aqui ainda vai ter muita história aqui com a gente. Apesar de um projeto bem redondinho assim, a gente ainda cuida dele na parte de manutenção, de revisão. E se você curte esse tipo de conteúdo, compartilha com um amigo seu, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário, fala algum carro que você quer ver aqui também. A gente lê todos os comentários, responde todo mundo que está aí nos comentários. Bom, esse GTI continua recebendo todos os cuidados da Invictus e agora com 400 cavalos nas rodas. Então, se você aí tem um carro, quer ter esses cuidados, quer mudar a experiência de dirigir ele, tem um sonho de modificar, chama a gente aqui. Nós temos todas as soluções para você.